muita alegria que eu nos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz aqui com Jesus? Deixa eu ver. Glória. Glória. Glória a Jesus. Irmãos, aproveitando o ensejo que estamos de pés, abre a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Quem já está vendo o texto, diga glória. Glória. Hoje em dia a tecnologia está tão avançada que a gente nem fala mais quem achou o texto, né? Quem está vendo o texto, que é a Bíblia nos painel, no smartphone, todo lugar tem Bíblia, é uma bênção. Capítulo 4, verso 3 a seguir diz assim: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria retirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Amém. Poder sentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Meus amados, eu quero aqui explicar uma palavra expressiva de honra, e gratidão pela vida do pastor Reinaldo e a sua digníssima esposa, missionária Elisângela, e também pela vida do pastor, do evangelista Davidson. Cadê ele? Foi arrebatado. Não arrebatado, não foi não, que eu estou indo. Deus abençoe a vida dele, e também o pastor Wellington e aos demais obreiros que têm nos recebido aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estou cansado, cheguei de viagem ontem, 9h30 praticamente dentro do avião, não é fácil não. E ia trazer a esposa. Eu tenho uma mini congregação em casa, com 4 filhos, só veio o pequeno, e as meninas ficaram para no aniversário de outras crianças lá na casa do irmão, e não dava para poder esperar, senão ia atrasar tudo. Já cheguei um pouco atrasado, que é uma caminhada, meu irmão, 1h30, 1h40, mas graças a Deus aqui chegamos, e com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Quantos acreditam que Deus continua com uma palavra para o seu coração? Aleluia, glória a Deus. Diga comigo assim: a vida só tem sabor no encontro. Só tem sabor no encontro. E no encontro, com uma pessoa certa, a pessoa certa, chamado Jesus de Nazaré. chamado Jesus de Nazaré. Queridos, quando lemos esse texto aqui, o Evangelho segundo escreveu João, ele tem uma particularidade que os demais evangelhos não têm. Mateus, Marcos e Lucas é chamado de evangelhos sinóticos, porque eles têm uma visão conjunta acerca da narrativa biográfica de Cristo. Observe que Mateus escreve para os judeus,
E logo no início do livro, ele fala da genealogia de Jesus, falando que ele é filho de Davi, filho de Abraão, que é as duas colunas principais do judaísmo. E observe que ele fala do seu nascimento, dos seus feitos, da sua morte e ressurreição. Já Marcos, ele escreve para os romanos, e os romanos eles gostavam de ação. O verbo predominante do Evangelho, segundo escreveu Marcos, é o verbo eutos, que é o verbo da ação. É por isso que em todo o livro está assim: e logo viu, e logo subiu, e logo chegaram, e logo foi. Esse verbo logo é o verbo da ação. E observe que, segundo alguns historiadores, alguns eruditos acreditam que foi o Evangelho, segundo escreveu Marcos, o primeiro dos evangelhos a ser escrito, pela a sua narrativa um pouco desorganizada, haja visto que Mateus e Lucas também está mais organizado as narrativas acerca de Cristo. Observando também que Lucas escreve para certo excelentíssimo chamado Teófilo, assim também como o livro de Atos dos Apóstolos. Só que João é diferente desses três evangelhos. O evangelho segundo escreveu João, ele foi escrito a pedido dos presbíteros da Ásia Menor, que solicitaram ao apóstolo João que escrevesse esse livro para quê? Para combater uma heresia no seu tempo, concernente à deidade e à natureza de Cristo. Observe que desde o primeiro e segundo século, a heresia que predominava naquela época era a questão do gnosticismo, desde o primeiro e segundo século, que invadiu a mentalidade do povo concernente à dúvida das duas naturezas de Cristo. Então, se você observar, desde o primeiro capítulo desse evangelho, segundo escreveu João, ele não fala da genealogia humana de Jesus, ele fala da genealogia divina. É bem provável que ele começa assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele fala da genealogia divina, defendendo a natureza divina de Cristo. Já no verso 14, ele diz assim: e o verbo se fez carne. Então ele defende a natureza humana de Cristo. No entanto, todas essas prerrogativas, se você começar a observar, este livro é onde fala mais da humanidade de Cristo, dos seus feitos, observando que no capítulo 1 ele defende a natureza divina, no capítulo 2 ele mostra Jesus operando numa festa em Caná da Galileia, porque Jesus foi, e sempre será o dono da festa. Ele sempre vai estar tomando conta de todo o ambiente, transformando tristeza em alegria. E essa é uma noite que Deus pode mudar histórias nessa casa e fazer coisas extraordinárias. Capítulo 4, se você observar capítulo 3, Jesus trouxe uma das maiores doutrinas, que é a doutrina da regeneração, do novo nascimento, dizendo: Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Você observa que as maiores mensagens de Jesus não foi para uma multidão, foi para o individual, porque Jesus é Jesus das multidões, mas também é o Jesus do particular, do individual. E esta noite Deus preparou para falar contigo nesta casa. Capítulo 4, aqui o texto mostra Jesus se encontrando com uma mulher. Observe que em toda a Bíblia Deus é Deus dos encontros. Se lembra de Gênesis? Deus ia todos os dias, aparecia na viração do dia no jardim do Éden, porque Deus é Deus de relacionamento. Deus gosta de estar com contato com seus filhos. Observe também que o livro de Gênesis fala sobre Jacó no vale de Jaboque, aonde o anjo aparece para ele de forma teofânica. Teofania quer dizer a aparição de Deus em forma humana. E aquele anjo lutou com Jacó e disse: a partir de hoje o teu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Então onde se originou os israelitas ali. Observe que na história, todos os encontros com Deus, a história muda. Deus muda a história de qualquer um que se encontre com Ele no meio do caminho. Se você tem todos os contextos bíblicos, os encontros, Deus mudou a história, como Saulo de Tarso, por exemplo, no caminho de Damasco, ele aparece um resplendor de luz no meio do caminho, ele cai
Ele disse: quem é esse Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a qual tu persegues. Então, a partir daquele momento, Deus mudou a história de Saulo de Tarso. Nos encontros há coisas sobrenaturais. Tudo na vida parte do encontro. Você lembra, irmã, quando vocês começaram a namorar? Quem é casado sabe, antigamente não tinha tantos recursos de comunicação, mas era através de bilhetes, daqueles orelhão. Você lembra aquelas fichas? Era alguém dando recado, dizendo: fala, tal lugar, tal hora eu vou me encontrar. Tudo na vida tem um encontro. Você vai para uma entrevista de trabalho, tem que ter um local de se encontrar para se entrevistar. E também Jesus é o Jesus dos encontros. Naquele dia Jesus marcou um encontro com essa mulher. Mesmo os judeus não se comunicavam com os samaritanos, eles tinham problemas centenários. Judeus, eles fizeram uma trilha por outro caminho para não passar dentro da cidade de Samaria. Geograficamente, você sai da Judéia e passa a Samaria e a Galileia. Só que os judeus, quando saíam da Judéia, ele fazia outro caminho para não tocar no solo dos samaritanos. Você lembra que Samaria foi a capital do Reino do Norte, no período que as 12 tribos foram divididas depois do reinado de Salomão? Você observa que Saul, Davi e Salomão foram os únicos reis que governaram sobre as 12 tribos de Israel. E nessa partilha, dessa divisão, a Samaria ficou capital do Reino do Norte e era povoada por diversos povos e etnias. Houve uma miscigenação de culturas, etnias, e esses costumes dos outros povos, por habitarem nessa cidade, provocaram em Israel os judeus. Eles não aprovaram, e observe que tiveram uma briga centenários e fizeram um templo no Monte Gerizim, e eles não iam na festa em Jerusalém. Então os samaritanos não se comunicavam com os judeus, e a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria, uma cidade de conflitos, cheia de problemas. Mas Jesus não veio aqui neste mundo para cumprir a trilha dos homens. Ele veio aqui cumprir o propósito do Pai. Meu irmão, se dependesse das opiniões alheias, tu nem estaria aqui nesta noite. Mas Ele nos escolheu primeiro. Ele olhou para você, Ele não quis nem saber o que os outros pensaram, disseram a teu respeito. Só que Ele fez algo extraordinário, mudou a sua história, e você está aqui glorificando a majestade. Era necessário passar em Samaria. Não é só a questão geográfica, porque o caminho era mais perto, mas havia aqui uma compulsão divina, aonde Jesus precisava tratar da alma de uma mulher. Observe que Jesus cria um escritório terapêutico no poço para tratar da alma daquela mulher. Porque Jesus, quando quer tratar com o homem e com a mulher, Ele não quer saber do local geográfico, assim como Ele fez com Zaqueu. Você lembra? Capítulo 19 de Lucas, Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Então Deus trata com o homem no meio do caminho, como tratou com Saulo de Tarso. Deus, Ele trata em qualquer lugar, em qualquer situação, porque Ele é o Deus soberano. E Ele montou um escritório terapêutico para tratar da alma daquela mulher, como também preparou aqui hoje, este dia, para tratar da sua alma, para tratar da sua vida. Deus sabe como você entrou aqui por essas portas, com as suas emoções abaladas, com o seu psicológico fragilizado, por decepções do passado, por palavras que te machucaram. Só Deus sabe a sua estrutura emocional, psicológica, espiritual, que você veio aqui nesta noite. Mas Ele marcou um encontro contigo aqui nesta noite para mudar a tua história, meu irmão. Ele é o Deus dos encontros. E observe que Ele criou aquele escritório. Aquela mulher, ela vivia isolada na zona do isolamento social. Não tinha amigas, não tinha amigos. Se você vivesse naquela época, irmã, você ia dizer assim: meu marido, não fale com essa mulher, pelo sangue de Jesus, porque essa é uma mulher enrolada. Ela não era uma prostituta, como alguns pregam, faz uma exegese errada no texto. Essa mulher não era uma mulher da vida, era uma mulher de maus relacionamentos. Casou uma vez, deu certo, separou, casou com o segundo, casou com o terceiro, quarto, quinto, estava no sexto casamento, uma mulher enrolada. E a cultura não aceitava uma mulher desse tipo. Mas o Evangelho, irmãos, a Bíblia diz em Tito 2:15 que a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Não há uma classe exclusiva para Deus tratar. Deus trata o pobre, o rico, o
o branco, o amarelo, o azul. Do mesmo jeito, irmãos, os homens fazem acepção de pessoas, Deus não. Quando Deus olha para nós, Deus olha para dentro do nosso coração, como fez com Saul, dizendo assim, quando fez com Samuel: Samuel, eu não vejo aparência, eu olho para dentro. Deus olha para dentro de nós. Os homens são exclusivistas. Os homens, ele olha para nós com um olhar de rejeição, de desdém, e se fosse outro, não pararia em Samaria. Aí Jesus para em Samaria e diz: eu tenho aqui uma missão a cumprir. Mas observe que tinha uma barreira. Aquela mulher, ela ia quase meio-dia buscar água no tanque, e conforme a cultura da época, elas costumavam ir entre 9 e 10 horas da manhã, porque o sol era mais leve, e elas iam em grupo, porque era mais cômodo para elas ajudarem a si mesmo tirar água do poço. Mas essa mulher não tinha amizade, não tinha amigas, não tinha ninguém. Sabe qual era o horário que ela gostava de ir? O horário? Meio-dia. Aproximadamente ninguém estava ali perturbando ela, ninguém jogava piada, ninguém criticava. Ela vivia na zona do isolamento social. O cântaro que ela levava estava vazio, e ele cheio pesava aproximadamente 18 quilos. Mas aquele cântaro vazio representava a sua própria vida, sem sentido, sem motivação para viver. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite sem alegria, sem contentamento, sem motivações nenhuma para viver. Mas eu digo nessa noite: Jesus marcou esse dia para palestrar com você nesta casa. Ei, quem está entendendo já está dando glória a Deus aí. Ele chegou aqui para tratar da tua alma, meu irmão, para tratar da sua vida. Você acredita? Então abra o teu coração, porque o doutor por de excelência já chegou aqui para fazer um milagre com você. Observe que Jesus montou aquele escritório ao ar livre. Estava ali uma fonte no poço. Jesus era a fonte no poço. E aí, quando ela olha para Jesus de longe, ela não conhecia, vai se aproximando de Jesus. Jesus vai quebrando um monte de protocolo do judaísmo, da cultura judaica, dos religiosos da época, que uma mulher não poderia se aproximar. No mínimo ela tinha que ficar 4 ou 5 metros distante de Jesus. Ele era o rabino, o mestre. E daqui a pouco ela vai se aproximando. Jesus disse: mulher, dai-me de beber. Porque a Bíblia diz, irmãos, que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. O Evangelho é para todos, é para o bandido, para o traficante, para a prostituta, para o homossexual. O Evangelho, Jesus morreu para salvar toda a humanidade. Não tem um grupo específico, não, é para salvar todos. Aí Jesus olha para aquela mulher vai se aproximando. Jesus disse: dai-me de beber. Porque tem gente que nem evangelizar sabe, irmãos. Tem que ter estratégia para evangelizar. Você não precisa ir logo falando de Jesus no primeiro momento. Primeiro cumprimente a pessoa: boa tarde, bom dia, boa noite. Fale mais ou menos alguma coisa natural que a pessoa esteja fazendo. Aí muitas vezes a pessoa já chega: ei, tem pão para o culto hoje, e Jesus quer salvar a tua vida, senão você vai para o inferno. Hoje ainda mudou a metodologia de evangelismo, da estratégia, mas tem que ter estratégia. Jesus estava no poço, a mulher estava com cântaro, a mulher vinha buscar o quê? Água. Jesus não ia falar de outra coisa, você não sei de água. Então Jesus disse: dai-me de beber. Entrou dentro do assunto daquela mulher. Aí ela disse: como assim dai-me de beber? Primeiro nós temos um problema aqui. Qual o problema? Eu sou samaritano e tu és judeu. Você sabe que tem problema, a gente não pode se comunicar. Quem sabe Jesus disse: nós temos problema, para isso eu vim, para resolvê-los. Meu irmão, Jesus já chegou aqui nessa noite. Ele vai colocar por terra todas as indiferenças sociais, todos os tabus da religiosidade vai cair por terra nesta noite. É para isso que eu vim, mulher, para colocar por terra esses protocolos, esses problemas centenários. Ela disse: como assim? Não, eu vim para resolver o problema. Eu disse: dai-me de beber. Ela disse: como é que tu és judeu? Pede a mim, que sou mulher samaritana. E a Bíblia diz que nesse momento, antes dessa mulher chegar, Jesus manda aos discípulos irem à cidade comprar comida. Olha um detalhe interessante. Os judeus detestavam os samaritanos. Os samaritanos não prestavam para os judeus, mas a comida prestava, né? Eles foram para a cidade comprar comida. E tem coisa, irmãos, que é só você e Deus. Se tiver gente demais, atrapalha.
Nesta noite Deus está convocando pessoas para um particular nesta noite. Como é que é? Deus quer um particular contigo, minha irmã. Deus quer um particular contigo. Não adianta ter pai, mãe, marido, não. É só você e Deus, porque tem gente que mais atrapalha o processo que Deus vai fazer na sua vida. Então Jesus fica no poço e diz: vai lá comprar comida que eu tenho uma missão a fazer. Ele começa quebrando os protocolos e diz: mulher, dá de beber. Ela disse: esse poço aqui, quem criou ele foi Jacó. Ele bebeu da água, os filhos, o gado. Aí Jesus olha para aquela mulher anteriormente e diz assim: mulher, vou falar um negócio para você. Se conheceras o dom de Deus, quem é que está te pedindo de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Meu irmão, primeiro, se conheceras o dom de Deus. O dom de Deus para os rabinos era o Talmud, era o ensinamento. O dom de Deus para os muçulmanos é o Alcorão. Eles acreditavam que estavam relacionados à salvação, a um livro, ao mandamento. Observe que quando aquele homem chega para Jesus e diz: bom mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna, já a primeira coisa que Jesus fala para ele: como ler os mandamentos. Então você vê que estava relacionado os mandamentos com a salvação. Então o dom de Deus era o próprio Jesus aqui falando com ela. Ela não conhecia. A Bíblia diz em Efésios 2,8: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Jesus era o próprio dom de Deus falando com ela. E ela não estava identificando ainda. Se conheceras o dom de Deus, se você conhecesse aquele que fala contigo, se conhecesse a salvação de Deus para você, que está diante de vós, e você disse mais: se conheceras o dom de Deus, e quem é que está te pedindo de beber? Irmãos, tem gente que não conhece Jesus. Tem gente que está aqui há 10, 20 anos na igreja, mas não conhece Jesus de verdade. Como é que é, pastor? Conhecer Jesus não é só para quem não é evangélico, não. Está escrito em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você tem que saber quem é Jesus para você de verdade. Tem gente que acha que Jesus é somente um profeta. Tem gente que conhece Jesus só como psicólogo. Eu conheço Jesus, ele é um salvador, salvou minha alma, pastor. Eu conheço Jesus, e é aquele que curou a enfermidade que eu tinha. Então você só conhece Jesus que cura enfermidades. Tem outros que falam: pastor, eu conheço Jesus, ele abriu uma porta de emprego para mim, com meus filhos. Então você só conhece Jesus que abre portas. Jesus é muito mais do que isso. Jó só conhecia Deus de teorias. Tem muita gente que só conhece Jesus de teorias, não tem uma experiência real com Ele, não tem uma vivência com Ele. Tem gente que tem 1 ano, 10 anos, pode fazer um gabinete com todos aqui. Alguém vai dizer: pastor, eu tenho 20 anos, eu tenho 10 anos, eu tenho 30 anos de evangelho, nunca, não viu nenhum vulto na vida, nunca teve uma visão, nunca ouviu Deus falar com ele. É aquela pessoa que vive naquela rotina. Mas nesta noite Deus quer quebrar a tua rotina. Deus quer mostrar coisas extraordinárias. Tem gente que entra aqui, meu irmão, entra do jeito que e sai do mesmo jeito que chegou, não sente a presença de Deus, não sente nada, não tem experiência do mundo espiritual, só reclama, só murmura. Meu irmão, Deus está te chamando para algo de excelência nessa noite. Você tem que saber quem é Jesus de verdade. Quem é Jesus para você? É só aquele que abriu a porta? É só aquele que curou a tua enfermidade? Meu irmão, Ele é muito mais do que isso. Enquanto você ficar conhecendo Ele superficialmente, nada de Deus vai acontecer. Jó conhecia Deus só de teorias. Ele conhecia Jó só de ouvir falar. Mas depois que ele perde a casa, perde os filhos, perde o gado, perde tudo, aí ele está lá na lona, no pó, na sarjeta. E aí ele diz assim no capítulo 42 e verso 5: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem muita gente que vai se encontrar com Jesus aqui ainda no meio da caminhada. Muitas das vezes Deus permite ir para um campo, para uma cama de enfermidade. Outros Deus deixa fechar a porta, outros Deus deixa ficar na prova, porque parece que é no momento da prova, do aperto, que você ora mais, consagra mais, busca mais. Meu irmão, não espere a adversidade bater na tua porta para você estreitar o teu relacionamento com Ele, não. Antes da porta fechar, antes da enfermidade chegar, de alguma coisa adversa chegar, vai para o joelho, vai buscar a presença, tem um encontro real com Jesus de verdade, meu irmão. Busca os dons espirituais. Tem gente que só busca
uma campanha para receber carro, para receber apartamento, para ser próspero, mas nunca faz campanha para ser batizado com o Espírito Santo, para receber dons espirituais. Inverta a situação nesta noite. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vão ser acrescentadas. Deus está falando, levanta a mão para adorar a Deus. Um minuto para adorar a Deus, para aplaudir o Senhor nesta noite. Mas não conhece Jesus, não tem experiência com Ele. Deus tem que falar com vocês, tem que ouvir a voz de Deus através da palavra, através de uma conversa casual. Deus fala de diversas maneiras, diversas formas. Você tem que dobrar o joelho, tem intimidade com Ele, saber quem é Jesus. Essa mulher não conhecia Jesus, não conhecia nada de Deus, mas daqui a pouco Jesus faz uma proposta para ela. Deus fala para essa pessoa assim que está do seu lado, com uma cara de profeta e voz de profeta. Como é que é cara e voz de profeta? Sei lá, invente uma cara e uma voz de profeta aí. Diga assim: a proposta de Deus sempre é melhor. Diga: a proposta de Deus sempre é melhor. Deus vai quebrar a tua rotina esta noite, meu irmão. Aleluia. Chega da mesmice, chega dessa mesma vida vazia, sem Deus. Muitas das vezes a gente vem para o culto, não sente nada, nem uma lágrima cai nos olhos. Vem para o culto, sai do jeito que entrou, mas Deus, todo culto, Deus está dizendo: eu quero fazer algo em você. Todo culto, Jesus quer batizar crentes com o Espírito Santo. Todo culto, Jesus quer curar enfermidade. Será comum no ministério de Jesus. Endemoniados serem libertos, pessoas que eram curadas, pessoas que eram ressuscitadas. Este Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Os homens que mudaram as suas atitudes comportamentais, mas conheça Jesus de verdade. Quem é Jesus para você, meu irmão? Vai indagando essa palavra, vai degustando para a tua casa essa noite, dizendo: quem é Jesus de verdade para mim? Tem gente que não conhece ainda Jesus. Quem é Jesus, pastor? Ele vai te apresentar para você, meu irmão, através da sua palavra, da sua vivência, do seu relacionamento com Ele. Estreita o teu relacionamento com Ele. A proposta dele é melhor. Ele fez uma proposta para a mulher, uma proposta irrecusável. Disse: mulher, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus não sai do tema. Jesus começou falando de água, a mulher mudou o tema do assunto, mas ele continuou. Ele continuou dizendo assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. A proposta de Jesus é sempre melhor. Ele quer que você pare, que você não volte mais para o pulso da religiosidade, que você abandone este cântaro, porque Ele não quer que você fique buscando água. Ele quer fazer dentro de você uma fonte que jorre para a vida eterna. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite. Deus quer que você entenda a proposta dele para a tua vida. Aleluia. Ele tem algo melhor para você, minha irmã. Ele tem algo melhor para você, meu irmão. A água que Deus está oferecendo não é esta água potável, esta água que a gente torna a ter sede. Ele chega no último dia da festa, aonde os homens pegavam e fazia 7 dias de festa. No último, a Bíblia diz que Jesus vai para o meio do salão, para o meio da festa, e exclama em alta voz, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ah, meu irmão, Apocalipse 22:17 está escrito que se alguém tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Deixa eu ver alguém que já bebeu esta água aí. Irmão crente que bebe dessa água, ele não consegue ficar quieto num culto como esse, porque a água está jogando dentro de você. Tem crente sedento aqui pela presença de Jesus. O salmista disse: como a corça brama
clama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ah, meu irmão, crente sedento não se conforma em chegar no culto e não sentir a presença. Ele aceita Jesus, ele quer ser batizado com o Espírito Santo. Depois que ele é batizado, ele diz: agora eu quero o dom de variedades de línguas. Ele não se conforma, ele sempre quer mais de Deus. Depois que Jesus dá variedades de línguas, ele diz: agora eu quero o dom de discernir os espíritos. Aí Jesus toma o dom de discernir os espíritos, ele diz: não quero mais. Aí Jesus toma os dons de operações de maravilhas, tome os dons de discernir os espíritos, dons de curar. Ele começa a dar dons, ele começa a receber, ele tem mais. Aí depois diz: eu quero o dom da profecia, ele começa a profetizar. Eu quero dons agora de operações de maravilha, eu quero colocar a mão, paralítico, levantar, morto, ressuscitar. E Jesus toma dons de operações de maravilha. Daqui a pouco ele disse: não, venha que eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Ele está sempre envolvido com Deus, com a glória de Deus, com o poder de Deus. Ele não se conforma em chegar no culto e sair vazio, chegar aqui gelado e sair mais gelado ainda, não. Ele vem para o culto com a alma aberta, com o coração quebrantado, com o grito, independente de quem vai ministrar, se é uma criança, se é um idoso. Ele não vem aqui com prancheta para anotar se o pregador está dentro da hermenêutica, da oratória, da exegese, não. Ele vem com o coração dizendo: Deus tem uma palavra para o meu coração. Eu quero ouvir essa voz. Você vai entender aí? Levanta esta mão para deixa eu ver se tem alguém sedento aqui. Eu estou sentindo que a água de Deus já está jogando aí dentro de você. Vai adorando. Quem já bebeu desta água está dando glória, está transbordando aí. Deixa eu ver. Já bebeu desta água? Já bebeu? Quem já bebeu não consegue ficar quieto, porque há algo sobrenatural dentro de você brotando. O Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Ela disse: me dê logo essa água. Me dê para que eu não tenha mais sede. Jesus vai quebrar a tua rotina aqui hoje. Aí Jesus disse: calma aí, chama teu marido e vem cá. No escritório terapêutico do homem, você precisa dar o depoimento. Mediante os seus depoimentos, o doutor traça o diagnóstico. No escritório terapêutico de Jesus é diferente. Você nem precisa dar depoimento, ele já vai traçando o diagnóstico. Ele sabe qual é o problema. Ele está aqui nessa noite para tratar da sua alma. Ele já sabe qual é o problema, qual é a situação. Então ele sabendo disso, já vai logo direto no problema. O problema dela era relacional. Chama teu marido e vem cá. Aí ela disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido. Olha para essa pessoa e diz: irmão, fala a verdade que dá certo. Olha. Fala a verdade que dá certo. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Fala a verdade que dá certo. Fala a verdade que você chegou aqui arrebentado, que você precisa da graça, da misericórdia, precisa de perdão, de restauração. Fala a verdade. Tem gente que chega com ar de arrogância, de superioridade. Irmão, você não é super crente, não. Você precisa da graça. Ninguém está aqui por méritos ou deméritos, ou pelas habilidades próprias, ou pela faculdade, porque é um diplomata. Não, você está aqui. Todos foram comprados com o mesmo sangue. E todos estão aqui pela misericórdia, porque se não fosse a misericórdia, é a causa de nós não sermos consumidos. Estamos nivelados no mesmo nível de precisar da misericórdia, da graça de Deus. Então fala para Jesus onde é que dói. Fala um problema para ele esta noite. Ele está aqui dizendo: pode falar, você está no meu gabinete. Aqui você pode ser aqui. Ela disse: eu não tenho marido. Fala a verdade, não adianta mentir para Jesus não. Tem gente que ainda quer mentir. Irmão, você pegou, você errou. Confessa que tu não presta para ele. Como é que é? Irmãos, a Bíblia diz que os nossos trapos de justiça, nossos atos de justiça para Deus é como trapos de imundícia. Deus olhou do céu, não viu justo sequer. Não tem ninguém grande aqui, maior ou menor do que ninguém, não. Todos éramos pecadores, perdidos, até que a graça dele nos alcançou. Até que a misericórdia dele nos alcançou.
e nos trouxe aqui nesta noite para falar conosco. Aquela mulher estava toda enrolada, toda atrapalhada, mas Jesus disse: eu vou tratar da alma dessa mulher aqui hoje. E disse: agora peraí, mulher, chama teu marido e vem cá. Pensa, não é só para tu não, meu irmão, vai levar para casa também. Mesmo que Jesus estava tratando de um problema, mas Jesus aqui aponta a família. Ele está dizendo: chama teu marido e vem cá. O que Deus vai fazer não é só contigo não, é com o marido, é com o filho. Quem quer que seja, Deus vai fazer algo extraordinário. Porque tivesse 5 maridos, olha aqui, a revelação começa no gabinete de Jesus, ó. Porque tivesse 5 maridos, e o que tem agora não é Deus. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Irmão, cada vez que você vai conversando com Jesus, você vai saber mais quem é Ele. Não adianta, crente que não conversa com Jesus não sabe quem Ele é. Quando ela começou, disse: tu és judeu, agora estou vendo que tu és um profeta. Irmão, Jesus vai revelando, Jesus revela. Ainda tem profetisa, ainda tem profeta, se tem, se Deus revela para quem quer. E nessa noite Deus está se revelando aqui através da palavra. Quem acredita? Deus está se revelando através da palavra. A mulher, ela mudou o tema do assunto, já viu? Jesus estava falando de água, falou do marido, aí agora ela muda o tema do assunto. Ela disse: vossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus vai acompanhando o diálogo dela. Jesus é um homem muito educado e diplomático. Jesus não repreendeu porque ela tocou no outro assunto. Jesus estava falando de abençoar a vida dela, que ela não tinha marido. Jesus estava falando: mulher, eu já identifiquei teu problema. Eu não sou qualquer um. Você está conversando com o dom de Deus, e você está conversando com o próprio Messias. Jesus é a primeira vez que Jesus se declara Messias para uma mulher, que nem para o colegiado apostólico teve essa revelação como essa mulher teve. Jesus trocou ideia com essa mulher, para vocês terem noção, assuntos que vinham sido discutidos há mais de 500 anos atrás, sobre o local geográfico de adoração, porque os judeus acreditavam que o único lugar do mundo que se devia adorar era em Jerusalém. Outros disseram: não, só é aqui no Monte Gerizim. Então esses dois templos haviam disputa na época para saber qual o local certo para adoração. Irmãos, o primeiro sintoma que uma pessoa se encontra com Jesus de verdade é querer adorar. Você já viu alguém quando aceita Jesus? A primeira coisa que ele pergunta, sabe qual é o quê? Pastor, qual é o dia de culto? Ele quer vir, a alma dele está sedenta, ele quer adorar. E ela disse assim: eu estou conversando com o senhor aqui, mas eu estou com uma vontade tão grande de adorar, mas eu estou com um problema, eu estou com uma dúvida. Por quê? Os nossos pais disseram que o lugar certo é só no monte. Tem gente que acha que Deus só está no monte, tem outros que acham que Deus só está no templo de Jerusalém. Mas eu estou com a vontade de adorar. Eu estou conversando com o senhor aqui. Meu irmão, quando você começa a conversar com Jesus e beber da água divina, você vai ter o sede de adorar. Ela disse: eu quero saber como é que eu faço para adorar. Aí Jesus disse: mulher, creia que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis. Ah, meu irmão, Jesus começa a desconstruir protocolos humanos e religiosos, porque para adorar você não precisa de 4 paredes de um templo, você precisa para congregar. Não existe desigrejar, não existe pessoas que não têm um pastor, não têm um local para se encontrar. Não, tem que ter um pastor, tem que ter uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Não é para mandar na sua vida, é para orientar a sua vida no mundo espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que você congregar, meu pastor é Jesus, é crente. Primeira coisa que o crente revela é dizer que o pastor dele é Jesus. Primeiro, é o primeiro sintoma para identificar. Porque crente que é crente, irmão, primeiro você congrega em tal lugar, meu pastor presidente é fulano de tal, meu pastor local é esse, eu sirvo a Deus ali, tem uma referência. Quem está entendendo, diga amém. Tem pastor. Então, para adorar, você não precisa de tempo. Para adorar, você não precisa de tempo. Você precisa para congregar. Jesus disse: eu vou acabar com essa patifaria aqui, de dizer que só pode adorar Deus nesse monte, aqui na igreja dos samaritanos, e nem lá em Jerusalém. Mas a hora vem, já chegou a hora, mulher. Ela tinha problema relacional, e agora Jesus foi resolvendo o problema dela relacional, e agora é o lado espiritual. Porque ela disse: Senhor, se eu for aqui na igreja de Jerusalém, aqui embaixo, eles não vão deixar nem chegar no ato, porque eu sou samaritano, eles não se comunicam. Se eu for aqui nos meus compatriotas, muito pior, eles não vão deixar nem chegar perto da rua, porque está vendo que eu fui uma mulher que já casei 5 vezes, estou enrolado no 6º casamento aqui, o senhor está tratando de mim, eles não vão deixar adorar, mas eu estou aqui com a vontade, o coração ardendo, querendo adorar, mas os homens não vão deixar adorar no templo. Ah, Jesus
disse: mulher, já chegou a hora que eu vou acabar com essa patifaria. Nem neste monte você vai adorar mais, e nem lá na igreja de Jerusalém. Como é que é? Nem lá e nem cá. Mas tem que ter dois requisitos para adorar. Qual é? Tem que adorar o Pai em espírito e em verdade. E o local? Nem lá e nem cá. Adora aqui mesmo, irmão. Tem que adorar agora. Deixa eu ver quem quer adorar Deus aqui. Deixa eu ver. Tem adoradores de verdade aqui? Tem adoradores de verdade? Então levanta essa mão mais alto, vai adorando aí. Vai adorando no nome de Deus. Adora em casa, na rua, no metrô, no trabalho, onde tiver, adora. Adoradores adoram em qualquer lugar, mas tem que ter dois requisitos: em espírito e em verdade. O Pai procura, a palavra procurar no original quer dizer sintonizar. Já viu aqueles rádios antigamente que a gente ficava rodando assim para sintonizar a estação certa? Do mesmo modo operante no mundo espiritual. Deus, quando está aqui no culto, ele fica passando os ouvidos dele para ver se há adoração. Ele vai ver se vai sintonizar alguém aqui adorando ele de verdade. Ele está com os ouvidos passando aqui para ver se vai sintonizar. Ele procura, não é sinônimo que ele não encontra. Ele sabe que está tudo, mas ele só vai ver se está sintonizado, conectado com o Pai celestial da adoração. Deixa eu ver. Tem adoradores de verdade aqui? Tem. Adorar a Deus sem barganha. Adorar de verdade. Adorar a Deus. Tem um hino que não passou no crivo teológico, que diz assim: enquanto eu adoro, tu visita a minha família. Enquanto eu adoro, tu visita a minha casa. É tudo conversa. Tem gente que nem adora e Deus visita a família. Tem gente que nem crente é e Deus cura. Nem crente é e Deus abre a porta. Sabe por quê? Porque a bênção não está relacionada ao ato da adoração. Tem gente que adora por interesse. Deus, eu te adoro, mas abre a porta. Deus, eu te adoro, mas me cura. Então o reino de Deus não tem barganha. Quem faz proposta para você adorar e dar alguma coisa é Satanás. Como é que é, pastor? Está escrito em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. O diabo disse, mostrou todos os reinos, deixou um e disse: tudo isto te darei se prostrado e me adorares. Primeiro que era um mentiroso, não foi nada dado para ele, mas ele fez proposta de quem adorar, porque ele quer receber adoração e dar algo em troca. Deus não faz barganha com adoração. Você nasceu para adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus não tem compromisso com adoradores de barganha. Você tem que adorar porque você nasceu para adorar Ele. Adorar Deus é sem barganha. Adorar Deus é o que fez Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, fizemos aqui uma estátua do rei. Todo quando tocar a trombeta vai ter que adorar, senão vai para a fornalha. Ele diz: pode aquecer a fornalha do jeito que vocês quiserem ir. Nós só adoramos a um único Deus. E Ele é poderoso para nos livrar das tuas mãos e da fornalha de fogo ardente. E se adorar sem barganha, meu irmão, coloca no teu coração de adorar Deus sem barganha. Adorar Deus sem barganha é o que falou Abacuque, capítulo 3, verso 17: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e nos currais não hajam vacas, mas todavia, meu irmão, mas todavia eu me alegrarei no Senhor e adorarei o Deus da minha salvação. Deixa eu ver se tem crente adorador sem barganha. Levanta essa mão assim. Levanta essa mão para adorar Deus sem barganha aqui. Deixa eu ver, tem adorador de verdade? Pode tudo estar virado de cabeça para o ar, está desempregada, tem alguém enfermo na família, mas está aqui adorando. Sempre na boca de um verdadeiro adorador tem um louvor para Deus, uma oração e uma palavra para se dirigir a Deus. Deixa eu ver se tem adorador sem barganha. Deixa eu ver. Adore a Deus, adorador sem barganha, o que fez Jó: mesmo que ele nem mate, nele confiarei. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E adorou a Jó. Deixa eu ver, adora de qualquer maneira. A vida pode estar de qualquer maneira, desempregado, na prova, mas ele continua adorando. Eu estou aqui, eu estou na prova hoje, mas amanhã Deus pode me abençoar, porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim vai se levantar para me abençoar. Deixa eu ver, meu irmão, quem adora Deus sem barganha? Eu não sei nem se era isso que você queria ouvir hoje, mas é Deus que fala com o seu povo através da sua palavra. Adore a Deus sem barganha, que você vai ver que as coisas vão mudar. Quando você começa a adorar sem barganha, as bênçãos vêm sem você pedir. Porque quando você mexe o coração de Deus, você deixa Deus alegre, Deus ele se manifesta. Quando Deus fica feliz, você está adorando sem interesse, diz: eu vou abençoar eles. Ela está me adorando, está na luta, mas está me louvando. Aí Deus vai abrindo a porta deliberadamente, livre, espontânea vontade.
Ei, meu irmão, não faça barganha com Deus, não. O reino de Deus não é barganha, o reino de Deus é semente, é entrega. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás tu, ó Deus. Deus atenta para alguém que está buscando a Ele com o coração quebrantado. Então nessa noite se renda aos pés dele, se dobre diante da presença dele, adore a Ele, independente da crise, das adversidades. Sempre tem uma palavra nos teus lábios para adorar Ele na beleza da sua santidade. Adore a Ele porque Ele é Deus, Ele é Senhor, é governador eterno. Não adore pedindo algo em troca, porque Deus não gosta de barganha. Deus é um Deus da sinceridade. Essa mulher estava com vontade de adorar. Ele disse: tem que ser espírito e em verdade. Ei, acredite que nessa noite Deus está falando com alguém aqui. Deus preparou essa noite para palestrar com você. Tem adoradores de verdade aqui que adorem em espírito. Levante a mão por um minuto aqui para viver. Adore a Deus por um minuto, você vai chamar a atenção de Deus essa noite. Vai adorar Ele aí, meu irmão, porque quem encontra com Jesus, o primeiro sintoma é adorá-lo. Você já se encontrou com Ele no meio do caminho, já se encontrou com Ele em algum momento da vida. Então adore a Ele nesta noite. Aquela mulher, ela estava conversando com Jesus, pastor. Ela não deu tempo de fazer um curso teológico. Vai adorando que eu estou quando terminando essa mensagem aqui. Ela não deu tempo de fazer um curso de oratória. Ela não deu tempo de vir para a escola dominical. Tem que estudar teologia, tem que fazer a escola dominical. Faça o que você puder, mas nesse dia essa mulher não conseguia fazer nada. Naquele momento ela não fez nada. Ela disse: eu tenho que pregar uma mensagem aqui nessa cidade. Irmão, quem adora a Deus, Deus dá até mensagem. Ela disse aqui: o que eu vou pregar na cidade? Ele mandou chamar meu marido, mas não vou chamar só meu marido, não. Vou chamar toda essa cidade aqui, porque ele fez algo na minha vida, disse que era o Messias. Como é que é? Aí qual o tema da mensagem, pastor? Ela disse: já sei. Tema da mensagem: encontrei um homem. Ela chega na cidade e começa: encontrei um homem. Alguém abre a janela e diz: mais um. Ela disse: não. Agora eu encontrei foi o homem que falou tudo da minha vida. Vim te ver. Ah, meu irmão, quem foi ver foi os primeiros homens. Os homens é que não acreditavam. Quando alguém se encontra com Jesus, até quem não acreditava em você começa a acreditar. Ah, saíram os homens da cidade e foram ter com Jesus. Meu irmão, você não sabe o que uma mulher curada é capaz de fazer. A mulher fez algo sozinha que 12 discípulos não fizeram. Ela fez em menos de meio-dia. Ela chamou a cidade e agora o povo vinha não só pelo que a mulher dizia, mas pelo que ouvia e via Jesus fazer. Porque quando Jesus chega, meu irmão, você desaparece.